Olá, usuário do site Cadernos da Alice, mãe ou pai do usuário. Nos próximos minutos eu vou apresentar para vocês como se beneficiar das vantagens dessa plataforma de estudo para sexta série, quinta série e quarta série. Então, o endereço do site é alicemorgan.com.br, assim como está mostrado aqui embaixo do vídeo, e eu vou deixar o link também na descrição. Uma vez que entramos na página principal do site, precisamos colocar o usuário e a senha. Caso que não tenha usuário e senha, pode se cadastrar nessa página aqui. Não precisa colocar seu nome verdadeiro, pode colocar um pseudônimo se você tiver algum problema com o anonimato. Depois que a gente se cadastra, aí a gente entra na página do usuário, que é mais ou menos isso, e podemos escolher aqui entre várias disciplinas que são agrupadas por ano de estudo. Hoje vamos fazer uma prova de matemática de sexta série, que eu acho muito interessante, excelente para treinamento nas provas. Trata-se do capítulo de propriedades de números naturais, que se encontra aqui no capítulo da matemática da sexta série, aqui, propriedades das operações aritméticas com números naturais. Basicamente, trata-se de um teste com 10 questões que são perfeitamente aleatórios, tá? Então você vê que cada vez que a página é renovada com F5, os dados são completamente outros. A essência da problematização é a mesma, mas os dados mudam completamente e nunca os problemas são os mesmos. Então vamos tentar resolver esse tipo de teste, que é para sexta série, repito. O teste se autocorrige, ele tem autocorreção no momento que vai completar todos os requerimentos das questões. Apertando o acabei, ele vai jogar você em outra página, onde você vai ver os resultados, os comentários de cada questão e a nota final, obviamente, que é armazenada sob proteção de anonimato. Então vamos resolver esse teste de matemática, que é bastante complexo. Entrando na página de cada provinha de matemática, português, geografia, tudo que você pode utilizar nesse site, vocês percebem que aparece o nickname que você cadastrou, o tipo de prova, propriedades de operadores aritméticos, no nosso caso, e o tempo. O tempo é importante porque ele permite o cálculo da pontuação. A nota vezes o coeficiente de tempo, que é estabelecido automaticamente pelo sistema em função de quanto tempo levou para você fazer essa prova, vai diferenciar, na verdade, o trabalho de cada um para cada provinha. Porque uma coisa é tirar, por exemplo, nota 8 em 10 minutos, outra coisa é tirar nota 8 em 30 minutos ou em 60 minutos de trabalho. Obviamente não é importante só o resultado, mas nas provas que geralmente tem um tempo limitado, precisamos prestar bastante atenção ao tempo de prova também. Bom, assim sendo, vamos começar já a resolver essa provinha aqui, esse teste, e vamos começar com a primeira questão. A operação seguinte não é comutativa. Atenção, que aqui pode mudar. Na primeira questão, aqui pode aparecer, por exemplo, é comutativa. Então, nem sempre, atenção, nem sempre as questões são as mesmas. Elas mudam completamente as condições, os parâmetros, apesar que a ideia da questão é a mesma, mas muita atenção, aqui aparece assim: a operação seguinte não é comutativa, trata-se de uma divisão, tá? E obviamente a divisão não é comutativa, então a afirmação é verdadeira, tá?
A segunda questão, uma concessionária auto teve uma despesa de R$ 93.716 no mês passado e um faturamento de R$ 181.334. A questão pergunta se ela teve lucro ou prejuízo, você vai ter que escolher entre esses dois e calcular esse lucro ou prejuízo. Obviamente, como aqui despesa é menor que o faturamento, a empresa, nesse caso, teve um lucro. E o lucro é, nesse caso, R$ 87.618. Tá? Muito bem. Continuamos com a terceira questão. Complete com os algarismos que faltam em cada algoritmo. Então, basicamente, o que a gente tem que fazer? Completar esses espaços vazios para que a operação final seja 171. Observem que aqui essa casinha está desativada, ou seja, o resultado final é 171 e nós temos que completar aqui essa subtração. Então, nós temos aqui no resultado, na casa das unidades 1, então provavelmente aqui deve ser 3, tá? É o único número que diminuído com 2 dá 1. Temos aqui o número 7 no resultado, na parte dos décimos. E como é uma diminuição, a única operação que poderia resultar em 7 e acaba com 4 seria 14. 14 menos 7 daria 7. Então aqui deveria ser um 7 também, tá? Indo para frente, aqui temos 1 na casa das centenas. Então aqui normalmente deveria ser 5, né? Só que nós emprestamos uma unidade daqui para poder diminuir o 7, né? Aqui tivemos 14 menos 7, então na verdade aqui nós vamos ter um 6, tá? E a operação parece acabar aqui em 0, então aqui nós vamos ter 7 para poder resultar 171. Então os números desconhecidos são esses 6, 3, 7 e 7. Próxima. Ponto 4. Complete com os algarismos que faltam em cada algoritmo. E é basicamente a mesma coisa da questão 3, só que é adição. No caso, aqui, para resultar 0 aqui na casinha das unidades, nós temos que ter aqui o 6. 6 mais 4 vai dar 10. A unidade dos décimos a gente vai guardar. Aqui vamos ter 1 mais alguma coisa que vai dar 4. Normalmente aqui deveria ser 3, mas nós temos uma unidade sobrando daqui. Então aqui é na verdade 2. Tá? 6 mais 4, 10. 1 mais 2, 3. Mais uma unidade 4. Aqui. Nós temos 5 aqui e 8 aqui. Então a única operação que pode resultar em 5 na casa das centenas seria o 7, que daria junto com 8, 15, e vamos guardar uma unidade. É 7 porque aqui nós não devemos nada, aqui a gente já pegou uma unidade da casa das unidades, então aqui podemos colocar 7 mais 8, 15 e guardamos uma unidade. Tá? E aqui 3 mais alguma coisa dá 5, aqui seria 2, só que nós temos sobrando aqui 1, tá? Então, na verdade, aqui 3 mais 1 vai dar 4 e mais 1 vai dar 5, tá? Os números desconhecidos: 7, 6, 1, 2. Ok? A quinta questão. Calcule o número de anos inteiros. Atenção, inteiros, anos inteiros. Entre essas datas, 16 de outubro de 1921 e 3 de dezembro de 2024. Bom, obviamente, nesse caso, o número de anos inteiros vai ser simplesmente diminuir de 2024, 1921. E vai aparecer aqui 103 anos. Atenção que nessa questão podem aparecer erros. Por quê? A questão é sobre número de anos inteiros. Ou seja,
No nosso caso, de 16 de outubro de 1921 para 16 de outubro de 2024, passa um número inteiro de anos, 103 anos inteiros. Mas se aqui, por exemplo, não fosse 3 de dezembro, fosse um dia anterior a 16 de outubro, o ano, nesse caso, não seria inteiro. Então, por exemplo, se fosse aqui 3 de março em vez de 3 de dezembro de 2024, nós teríamos que diminuir um ano aqui, e seria, em vez de 103, seria 102. Bom, mas no nosso caso agora, o resultado é realmente 103, porque não temos para que diminuir um ano, pois o dia de 16 de outubro de 1921 até 16 de outubro, que é anterior para 3 de dezembro de 2024, vai dar um número inteiro de ano de 103 anos. 103 anos e um mês e mais um pouco, não? Né? Ok. Questão 6. Complete cada sentença com o número que a torna verdadeira. São 4 operações, na verdade, onde a gente vai ter que calcular o primeiro termo aqui, primeiro elemento. Na verdade, trata-se do quê? Inverter as operações aritméticas que estão mostradas aqui. Ou seja, o primeiro aqui vai ser 11.434 menos 6.831, 4.603, tá? 4.603 mais 6.831 vai dar 11.434. Aqui trata-se de uma multiplicação, ou seja, precisamos fazer a operação inversa. Dividir 6.620 por 10. Como a divisão por 10 é muito simples de ser calculada, é 662. Na letra C, temos uma diminuição, ou seja, a operação contrária, vamos ter que passar esse termo do outro lado, aqui, e adicionar ao 9.434. Vai dar 11.561, tá? E eu vou fazer aqui um artefato só para a gente verificar a funcionalidade do sistema. Vou errar intencionalmente essa operação. Vou colocar aqui, em vez de 11.561, que é o resultado exato, vou pôr 11.560. Vamos ver que o aluno errou e não fez a operação certa, errou com uma unidade, tá bom? E a próxima, na letra D, trata-se de uma divisão, então o inverso seria a multiplicação. O resultado vai dar 5.348. Perfeito. Ok, chegamos então na questão número 7, onde precisamos calcular essas divisões e marcar na primeira casinha o quociente e na segunda o resto. Nos pontos D e E, a questão solicita calcular o total da soma do quociente e calcular o total da soma dos restos. Então, primeira divisão. Bom, aqui uma banalidade, tivemos sorte, mas nem sempre cai isso. Pode cair uma divisão muito mais complexa, então atenção. Aqui, obviamente, o quociente vai ser 546 e o resto 0. Atenção, mesmo que o resto seja 0, precisamos colocar aqui, porque senão o sistema vai considerar erro. A segunda divisão, aqui seria, o quociente seria 8, né? 8. E aí sobra 49, ou seja, o resto é 49. A terceira, 3.985 dividido por 87 seria o coeficiente 45 e o resto 70. Observem então que a regra é respeitada. O resto sempre é menor que o divisor, tá? Calcular o total da soma dos quocientes. Então aqui vai ter 546 mais 8 mais 45. E a soma dos restos vai dar 70 mais 49, 119. A oitava questão. Um grupo de 2 crianças vendeu alguns cookies por um evento beneficente. Primeiro ganhou 85 e outro ganhou 91 reais. A questão
pede a média aritmética dos ganhos dos dois membros do grupo. Atenção, aqui nem sempre são duas crianças. Em outras alternativas, outras páginas, inclusive a gente dar um refresh, mas não vou dar, que aí a gente vai perder todo o texto. É possível aqui aparecer 3, 4, 5, 6, até 10. Até 10 crianças. Então, muito cuidado com isso daqui, porque nem sempre são duas crianças. Nós tivemos, de novo, sorte, né? No caso, média aritmética do 85 mais 91, R$88. Tá? Não se preocupe com esse tipo de problema. Por quê? O sistema já sabe que essas operações aritméticas são para sexto ano. Ou seja, o sistema escolhe com cuidado e automaticamente eu coloquei uma rotina de segurança para que ele não coloque valores que podem, por exemplo, dar uma média aritmética com decimal. Existe média aritmética com decimal? Existe. Mas nesse caso, nós estamos focados nos números inteiros. Então, esse ponto aqui, essa questão 8, sempre, indiferente de número de crianças, indiferente desses valores escolhidos aqui, a média aritmética sempre vai ser um número inteiro. Bom. A nona questão. O tio João vende frutas numa atacadão de frutas. E eu fui comprar lá e ele me fez duas ofertas. Ele poderia me vender 13 melões, mas nesse caso vai custar R$195 todos. Mas se eu comprar 63 melões, ele vai me vender tudo isso daí para R$819. A questão é, eu ganho alguma coisa com essa venda por cada melão? Ou seja, é mais vantajoso comprar 13 melões por 195 ou 63 melões para 819? Vamos lá. Então, vamos ver quanto que vai custar um melão na compra de 13. Se eu comprar, no caso, se eu comprar 63 melões com R$819, cada melão vai custar, na verdade, R$13. Ou seja, para mim, o preço seria mais vantajoso nesse caso. É lógico que eu vou ter que comprar mais melões, mas no caso aqui, um melão custaria 15, aqui custaria 13. Ou seja, eu ganho R$2 por cada unidade, tá? No caso que eu vou comprar uma quantidade maior dele. E finalmente, a 10ª questão. A área de uma superfície de forma quadrada se calcula, obviamente, multiplicando o comprimento com a largura. No primeiro ponto, calcule então a área de uma superfície quadrada com o comprimento e largura de 17 metros. Então, se a gente precisar calcular a área, nós vamos ter que a área de qualquer superfície poligonal com 4 lados é... Então, a área do quadrado ou do retângulo é o comprimento vezes largura. Ou seja, aqui, como temos um quadrado, o comprimento é igual à largura e vamos ter 289 metros quadrados, tá? Obviamente, como nós temos aqui uma operação de multiplicação com si mesmo, 17 vezes 17, aqui trata-se de uma potência, na verdade, de 2, o que vai resultar em superfície. Atenção, essa questão 10, ela tem duas alternativas. Agora, nesse momento, caiu a área, mas se ela pode cair sobre volume. No caso que é volume, ele vai falar aqui que o volume de um cubo se calcula multiplicando o comprimento com a largura e com a altura, obviamente. Vai pedir aqui o cálculo do volume, que no caso vai ser, se fosse, por exemplo, 17 metros, vai ser 17 vezes 17 vezes 17. E aí a potência aqui vai ser de 3 e não de 2, tá? Mas no nosso caso trata-se de área e de superfície, a unidade da área é de metro quadrado, e calculando aqui nós já obtivemos o resultado de 289 metros quadrados, e aí operação matemática equivalente é uma potência, né? Porque vai multiplicar 17 com 17, 17 ao quadrado. Bom, então, parece que acabamos todos os requerimentos do teste. Agora eu vou fazer a seguinte, eu vou salvar essa
página em PDF, porque senão ela vai se perder no momento que vamos mandar o teste para correção e não vamos poder mais conferir se o sistema corrigiu corretamente ou não. Atenção, então, no momento que vocês acabaram de completar todos os requerimentos da provinha, vocês vão apertar o botão Acabei. O que vai acontecer quando vamos apertar esse botão Acabei? Primeiro, a prova vai ser gravada no sistema, a nota, o nome, obviamente tudo sob a proteção do usuário e da senha, ninguém pode ver seus resultados, só você, e você também não pode ver os resultados dos outros. E o sistema também vai mandar um e-mail para aquele e-mail que você cadastrou no sistema. Às vezes pode ser o e-mail do seu pai, da sua mãe, ou pode ser o seu e-mail pessoal, e você vai receber no seu e-mail a nota da prova e uns considerantes do sistema sobre seu desempenho. Ok? Vamos então corrigir. Acabei, vamos apertar no Acabei. E aí, olha, já apareceu a nota e vamos ver o que a gente fez. Vamos abrir aquele PDF que eu falei que eu salvei para poder conferir se os resultados estão conforme o que a gente viu, tá? Esse é basicamente a cópia da... Então, na primeira questão era a operação para ver se é verdadeiro ou falso, né? No caso, ele corrigiu a sua opção, você marcou como sua resposta verdadeira e você ganhou 0,2 pontos nessa questão. Perfeito. A seguinte questão era aquela com uma concessionária. Nós colocamos aqui que tivemos um lucro de 87.618. O sistema confirma que realmente o lucro e que tem, e você ganhou 35 décimos da primeira opção e 35 décimos da segunda, um total de 0,7. Agora, a nossa subtração, né, que a gente colocou aqui, onde nós fizemos tudo corretíssimo aqui, os dígitos que a gente colocou são em vermelho. Ele avaliou sua resposta tanto na terceira quanto na quarta questão, onde era a adição, e você vê que a gente tirou aqui o resultado máximo, a pontuação máxima. Questão 5, aquela diferença aqui, a diferença é de 103 anos, porque o intervalo começa em 16 de outubro de 1921, ou seja, já cumpre o primeiro ano completo até o 3 de dezembro de 2024. A nossa resposta foi 103 anos, que é correto. Agora, são aqueles valores a calcular, lembra? Esses daqui. Onde a gente errou intencionalmente uma. A letra C. Na primeira, A, B, C, D. Na primeira é correto, tá? Na segunda é correto. Na terceira, onde a gente colocou intencionalmente para ver se o sistema corrige corretamente o teste, ele marcou como incorreto e você não recebeu a pontuação. Na sétima, são as divisões com os restos, a soma dos restos e dos quocientes, tá? Aqui, ó. A divisão tem 546 resto 0, essa daí tem 8 resto 49, essa daqui 3.000 resto 70. A soma dos quocientes a gente calculou com 599, parece que é correto. Total da soma dos restos é 119, nós colocamos correto e beleza. Na oitava questão era o negócio do grupo de criança, tá? Que vendeu os cookies para o evento beneficente, tá? Aqui tem dois, soma seria 176, média é 88, o que a gente colocou de correto, né? A gente colocou aqui R$88, tá? Na casinha. A história do tio João, tá? Que o preço por unidade, caso de comprar 13 melões, seria 15, enquanto a compra é 13, então ganha um valor de R$2 por cada melão. Nós colocamos R$2. E finalmente, tá? A área, que você calculou uma superfície de 289 metros quadrados, e correto, ganhou 0,35 pontos. Resposta à potência, então recebemos também o valor máximo,
a cada uma das 3 questões e tiramos nota 9,65. Poderia ser melhor. Muito bem, então o resultado bom. Agora a questão da pontuação, que a gente conversou no início da prova. Aqui, os pontos são aqui. Por que 9,65? Porque está igual com isso. Por quê? Porque a minha prova, o tempo gasto, é de 57 minutos. Se eu tivesse resolvido essa prova em 20 minutos, que era o tempo que o sistema considera ideal para fazer essa prova, e eu ia receber provavelmente uma multiplicação da minha nota com 10 ou com 11, depende do tempo que eu gasto para completar os requerimentos da prova. Como o tempo foi muito alto, né, porque foi essa gravação que eu tive que fazer e calcular todos os valores, e interromper a gravação para corrigir os erros, enfim, e ela levou um pouco demais. Então, 57 minutos, o sistema considerou que eu passei do limite e ele não me deu praticamente nenhum benefício para a pontuação. Muito obrigado e boas provas!